Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Manual Maker, canal onde eu falo dos meus projetos de engenharia eletrônica. E esse vídeo aqui é a continuação da aula 5, porque o último vídeo ficou bem grande, então se você não viu as outras aulas do curso, o curso é gratuito de desenvolvimento de placas de circuito impresso. Então a primeira aula eu mostrei como que funciona a interface, como que você cria o esquema, a segunda como que você começa a criar PCB a partir do esquema, a terceira as ferramentas ali que você tem para criar PCB, para melhorar a qualidade do layout. Na quarta, como criar componentes ali dentro do EasyDA. E a quinta aula foi sobre ruídos e interferências, onde eu falei principalmente desses primeiros pontos aqui. E agora eu vou continuar esse conteúdo. Vamos lá então. E agora a gente vai para a segunda parte da aula, que é algumas melhorias que você pode fazer no seu circuito para evitar problemas. Então aí no caso onde nós temos sinais digitais e sinais analógicos na mesma placa, nós precisamos saber como lidar com eles. Então o que são sinais digitais aí, né? Microcontroladores, circuitos de chaveamento, fontes chaveadas, que são sinais aí que vão de 0 volts ao nível alto, a 5 volts, a 12 volts, depende da alimentação do circuito. Isso em uma alta frequência. E os sinais analógicos são sinais que geralmente são mais lentos e, por exemplo, pode ser sinais de sensores resistivos, sensores de temperatura, de posição, e sensores indutivos, como por exemplo um sinal de rotação, um sensor de corrente, de tensão. Então, áudio também é um sinal analógico. Enfim, no geral, os tipos de sinais que a gente tem em nosso entorno, né? O mundo ele é analógico. E esses sinais, por serem diferentes, eles não podem estar muito próximos uns dos outros. Então aqui a gente vê esse desenho aqui bem legal, onde nós temos vários tipos de circuito numa placa. Então nós temos aqui o sinal de clock, nós temos aqui parte de chaveamento, parte de alimentação. Então tudo isso acaba gerando ruídos diferentes. Então, por exemplo, a gente tem um ruído aqui da fonte, ele tem um formato. Então aqui o ruído de chaveamento, ele tem outro formato. Esse ringing, que é uma outra distorção da onda, tem o crosstalk, que é esse formato aqui. Então a gente começa a abrir a mente, a gente começa a ver que o ruído não é a mesma coisa. Cada tipo de circuito pode gerar um tipo de ruído e você pode ter várias fontes de ruído dentro da mesma placa. Então aqui ele está falando, por exemplo, de manter o conector distante da fonte de alimentação ou de circuitos de chaveamento, como por exemplo um conversor DC-DC que tem um chaveamento ali, porque esse conversor ele irradia, né, para as laterais aqui, que são essas setinhas verdes no entorno dele. Então se a gente deixa isso aqui próximo do conector, onde a gente tem vários tipos de sinais diferentes, a gente está irradiando para todos os sinais ao mesmo tempo. Então isso é um problema. E daí ele até tem uma fórmula aqui, ó, que 1 dividido pela distância ao quadrado é a redução que a gente tem. Quanto mais a gente aumenta a distância aqui embaixo dessa fórmula, mais o campo ele é reduzido. Então aqui outro desenho aqui mostrando, né, que a gente tem vários tipos de circuitos e cada um tem que estar agrupado separadamente. Então nós temos circuitos digitais, podem ter circuitos de alta frequência que estão de um lado da placa. Nós temos aqui os circuitos analógicos, input e output da placa. A gente tem aqui uma fonte de alimentação chaveada, eles estão todos separados. Aqui é outro detalhe, que é utilizar planos de terra separado. Então você não mantém o mesmo plano de terra para todos. Você faz esses cortes aqui para evitar a propagação do terra de um ponto para outro. Comentando mais um pouco aí, essa imagem eu que fiz, da forma que a gente pode separar, né? Então a gente vai ter numa placa, geralmente aqui circuitos digitais, que são circuitos microcontrolados, chaveamento, como eu comentei, os analógicos, os sensores, a fonte e os sistemas de potência. Então todos eles precisam estar agrupados de uma forma separada. Então você não vai colocar aqui um circuito digital no meio do circuito de potência ou no meio da fonte. Você não vai passar um capacitor da fonte aqui no meio do circuito analógico. Então todos eles precisam estar agrupados e separados. Dependendo aí, por exemplo, nos sinais de RF, né, ou sinais de alta frequência, você pode utilizar até uma blindagem ou colocar o circuito aí do outro lado da placa com um plano de terra, então isso já ajuda bastante. E essa placa aqui que eu fiz, ela tem vários desses conceitos, né? Então aqui, que eu já mostrei aqui, nós temos a serpentina para manter o mesmo tamanho, nós temos aqui as vias do lado externo aqui para fazer um isolamento, um aterramento entre as camadas e fazer uma blindagem, como eu comentei no último vídeo. E aqui o que dá para ver é, primeiro, a gente tem o circuito da fonte do lado externo aqui, desse lado, o circuito da fonte vem até aqui, daí nós temos o circuito digital desse lado esquerdo aqui, ó. Então a gente tem o cristal oscilador, o microcontrolador, o CI de conversão USB e o Bluetooth todos do lado esquerdo aqui. Daí nós temos o circuito de potência do lado direito aqui, que é esse CI, esse daqui, esses dois. Então aqui, que são sinais de alta corrente, eu fiz o isolamento do plano de terra. Então na parte de baixo eu isolei o plano de terra e deixei somente algumas trilhas, né, para fazer a conexão entre esses pontos. Porque na verdade o terra ele vai estar conectado do lado de fora.
Então também coloco várias vias aqui aterradas, né, para isolar esses circuitos. Então isola esse circuito de alta corrente pelas vias. A mesma coisa aqui, ó, tem vias para separar. E na parte de cima a gente tem os circuitos de sensores analógicos. Então estão do lado direito aqui separados. Como eu falei, você não vai misturar, você não vai colocar um microcontrolador perto da parte de potência aqui, os componentes da fonte no meio dos circuitos analógicos. E por último, para a gente concluir a aula, aqui a gente vai falar de circuitos aqui de alta e baixa impedância. Então, nessa aplicação, o que seria uma alta e baixa impedância? Bem, de uma forma bem simples, extremamente simplificada, a gente pode se referir a circuitos de alta impedância como circuitos de alta sensibilidade e de baixa impedância de baixa sensibilidade. Nesse caso aqui específico. Então, o que é um circuito de alta impedância? É um circuito que tem baixa capacidade de corrente. Então aqui mostrando de uma forma bem prática circuitos de alta e baixa impedância, que é nesse caso, por exemplo, um circuito de áudio, nesse caso um circuito de amplificador de guitarra, mas pode ser, por exemplo, um microfone, um outro sinal analógico, um sensor, alguma coisa assim. Porque esses componentes, eles não geram sinais de alta corrente, a corrente é muito baixa. Aqui nós entramos com o sinal aqui, ó, e daí ele é amplificado, nesse caso aqui, pela válvula. Então cada vez que ele é amplificado, a gente aumenta a corrente do circuito e esse sinal vai baixando a impedância. Então aqui no finalzinho do circuito, a gente já tem uma corrente bem mais alta porque a gente amplificou ele várias vezes. Então, teoricamente, o meio do circuito ele vai ser menos sensível do que a entrada. Então, o mesmo vale, por exemplo, esse circuito. Então, a gente tem aqui, por exemplo, os drivers e os sinais aqui depois do driver, que são sinais de baixa impedância, ou seja, alta corrente, eles são menos sensíveis do que os sinais que estão antes do driver. Ou seja, existe uma capacidade maior dessa parte do circuito ser influenciada do que essa parte onde já tem uma alta corrente, uma baixa impedância. Então, sempre que você for lidar com sensores, com amplificadores, com sinais analógicos, principalmente de baixa corrente, entenda que eles são mais sensíveis e você precisa saber trabalhar eles, amplificar a corrente desse circuito para diminuir a capacidade de ruído. Então, um outro detalhe também, a gente vai falar aqui dos filtros. Então, existem os filtros, né, que como o próprio nome sugere, ele vai filtrar frequências indesejadas. Então, nós temos vários tipos de filtros, mas aqui, por exemplo, o circuito passa baixa, o circuito passa alta, onde só inverte aqui o capacitor e o resistor. E esses circuitos, eles já ajudam a eliminar muito ruído. Como dá para ver aqui, a gente tem um sinal e o ruído, e depois do filtro a gente só tem o sinal. Então, sempre utilize filtros na entrada de sinais. Então, você vai calcular qual que é a frequência desse sinal, por exemplo, 1 kHz, e você faz um filtro aqui um pouco acima de 1 kHz para matar todos os ruídos que estejam aí acima dessa frequência, ou também em determinados casos abaixo, né? Vai depender do tipo de filtro que você vai utilizar. A gente utiliza essa fórmula aqui, que é 1 dividido por 2 vezes π vezes RC. R é o valor do resistor em ohms e C é a capacitância do capacitor em farads. E só de você colocar um resistor e um capacitor na entrada do seu circuito, você já melhora muito a eficiência e diminui muito a questão de ruídos. Então aqui, por exemplo, na entrada dos sensores dessa placa, eu vou ter um capacitor para formar um filtro. Vou ter um resistor e um outro capacitor. Então a gente trabalha bastante esse sinal para diminuir a possibilidade de ruído que venha junto com o sinal, ou que o circuito esteja exposto ali fisicamente. Isso é muito engraçado, porque, por exemplo, em circuitos de áudio você consegue visualizar isso de uma forma bem clara. Então, por exemplo, uma situação muito comum é um circuito amplificador de guitarra, um pedal de guitarra, onde ele não tem um filtro ou uma blindagem decente e ele acaba pegando sinal de rádio e enviando para um amplificador de guitarra. Então você começa a escutar rádio enquanto você está tocando guitarra. Então, se você coloca um filtro e limita as frequências só para a frequência próxima que você está trabalhando, você mata esse problema. Então, outra forma de você reduzir os ruídos é baixar a impedância do circuito. Então, existe uma forma aqui de você baixar a impedância de um sinal de alta impedância, que é utilizar no circuito de buffer, geralmente utilizando um amplificador operacional. Só de você fazer esse circuito, ó, o sinal entra aqui, você realimenta a entrada negativa aqui. Na saída, você já vai ter um sinal de baixa impedância muito menos sensível. Que daí, aproveitando esse tema, a gente entra na questão de protocolos de comunicação. Então, se você vai transmitir essa informação, mesmo que seja de sinais analógicos ou mesmo digitais, entre distâncias muito grandes, ou sinais de alta sensibilidade, ou sinais de alta velocidade, é muito interessante você utilizar protocolos. O que são protocolos? São formas específicas de comunicação, onde cada uma tem suas vantagens e suas desvantagens, mas basicamente todas elas visam a transmissão de informação de uma forma efetiva e com baixo ruído. Como que é feito isso, né? Você tem várias formas, desde a programação realmente, né, de um circuito digital, como também a utilização de circuitos integrados que fazem essa conversão. Então você tem um par aqui desses circuitos, e daí um converte o sinal no protocolo de comunicação
comunicação, você transmite a informação e na outra ponta você usa outro CI para desconverter, ou seja, voltar o sinal novamente ao formato original. Então existem vários tipos de protocolo, como, por exemplo, o RS-232, o RS-458. Cada tipo de protocolo tem uma limitação de distância. Então, aqui falando de um protocolo muito utilizado hoje, tanto na indústria automotiva, todos os carros têm, como também na indústria de automação, maquinários industriais e até aviões utilizam, que é o protocolo CAN. É um tipo de protocolo que foi inventado pela Bosch na década de 80. Ele permite transferir informações a longas distâncias de uma forma segura e eficiente. E o mais interessante disso é que você utiliza somente 2 fios para isso. Então, por exemplo, no caso do protocolo HDMI, nós temos aí dezenas de fios, enquanto que aqui nós temos somente 2 fios, então isso facilita bastante. Claro que geralmente quanto maior a quantidade de fios, mais rápido é esse protocolo, mas dependendo da aplicação já é bem útil. Então aqui nós temos 2 circuitos integrados que fazem exatamente essa conversão, né? Você pega de um sinal serial, RX e TX aqui, recepção e transmissão, você entra com esse sinal nesse CI conversor, ele vai converter o sinal aqui em CAN high e CAN low, vai transmitir esse sinal e lá na outra ponta o módulo que for receber, ele recebe, converte de novo para serial e manda para o microcontrolador. Então, esse é um dos protocolos mais eficientes para isso. Você tem outros protocolos como, por exemplo, o I2C e o SPI, que eles são muito utilizados dentro de placas para comunicar entre módulos. Por exemplo, a tela do seu celular, ela tem um módulo SPI que comunica com o processador. Então, ele é um protocolo que transmite dados entre pequenas distâncias. O SPI ou o I2C. O USB já é uma média distância, né? Você pode ter 2, 3 metros, dependendo da capacidade do USB e da qualidade do cabo. O Ethernet, você tem uma distância muito grande, né? Os cabos de rede. E aplicando esse protocolo na fibra ótica, né? Você aumenta de uma forma absurda a distância que você consegue transmitir. Então, só para vocês entenderem que para cada situação você tem um protocolo diferente. Então, por exemplo, eu estou lendo um sensor aqui e eu preciso transmitir essa informação desse sensor por vários metros. É mais interessante você jogar isso ou num buffer e transmitir, ou você jogar isso num microcontrolador, criar um protocolo de comunicação, como por exemplo aí um protocolo CAN ou outro protocolo que consiga transmitir em alta distância e faça essa transferência dessa informação. Infelizmente, em vários casos é necessário gastar mais componentes e tudo mais para você conseguir fazer isso, o que é muito feito dentro dos carros. Então, nós temos vários sensores analógicos, temperatura de água, temperatura de ar, etc. E geralmente esses sinais eles vão para a ECU e a ECU manda para todos os outros módulos através de, por exemplo, uma rede CAN ou outro protocolo. Então você não precisa ficar transmitindo o sinal analógico para vários meios, né? Você manda só para um módulo, esse módulo faz a conversão e depois distribui a informação para os módulos que precisam, como por exemplo o módulo do ar-condicionado, dependendo o módulo do ABS precisa aí de um sinal de velocidade da roda, etc. Então é isso, pessoal. Aqui um vídeo informações aí um pouco diferentes, né? Bem mais teórico, mas eu espero aí que acrescente aí para vocês, né? O tipo de informação que se vê todo dia, né? Então é isso, pessoal. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar para ajudar a gente a crescer, considerar apoiar o canal também. E a próxima aula aí, nós vamos fazer uma aula aqui que é um projeto final do curso, onde eu vou montar uma PCB do começo ao fim com vocês, aplicando todos esses conhecimentos que eu mostrei. Também vou falar de informações interessantes, como por exemplo, como calcular a largura da trilha para a capacidade de corrente que você precisa. Beleza, pessoal? Então é isso. Valeu por ter assistido.